Paz, Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Por que você tem motivos para estar feliz? Presença. Porque eu sou de Cristo. Porque Deus é bom. O outro respondeu, Júlio? Presença. Pela presença. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Se não for o Senhor, diz a palavra, nós já teríamos sido consumidos. Mas o Senhor até aqui nos ajudou. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. E o Senhor tem feito tudo. Até aquilo que você não vê e que não soube nem agradecer ainda, porque não viu. Mas comece a agradecer e acreditar naquilo que você não viu ainda. Amém? Porque nós vemos é por fé e não por vista. Então já agradeça, até mesmo que você não recebeu, visivelmente. Mas que você crê que já recebeu, creia. Porque Deus é fiel. E Ele diz na sua palavra que tudo quanto você pedir no seu nome crendo, recebereis. Amém? É lógico que a gente pede com sabedoria e a gente pede com temor, sabendo que Deus é acima de tudo. Ele é o comandante. Amém? Ele quem manda, Ele quem faz e Ele quem desfaz. Muitas vezes não sabemos pedir, mas Ele sabe o que dar. Amém? Então você tem que colocar tudo nas mãos do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu vou tentar falar pouco, amém? Eu não sei se eu consigo. Como os irmãos sabem, né? Eu fiz um implante dentário esses dias, tem poucos dias ainda, eu tenho um pouco de dificuldade para falar. Eu sinto que eu tenho, né? Quando eu estou falando, né? Dificuldade, mas eu vou me acostumar, amém? Vai ficar tudo bem. Então eu vou me esforçar ao máximo aqui. Eu tenho que ter alguns cuidados, mas o Senhor vai dar graça, em nome do Senhor. Glória a Deus. Primeiramente, eu quero contar o testemunho, né? Eu louvo a Deus pela vida da Kelly, da Vitória, glória a Deus, está aqui hoje, louvando a Deus junto com a gente. E não fique só nessa vez, não. Ó, se posiciona, amém? Porque quem é escolhido não escolhe. Entendeu isso? Muitos são chamados e poucos escolhidos. E o escolhido não tem a audácia de escolher, ele sabe o lugar, amém? Ele sabe a posição, então, ó, tem que ficar, amém? Glória a Deus. Eu estava orando a Deus para fazer esse implante já fazia algum tempo, e depois eu esqueci até, eu coloquei na mão do Senhor. Mas teve um dia que eu orei a Deus no meu quarto, falei, Deus, está tão difícil. Eu fiz aquela oração de filho chorão. Aquela oração curtinha de filho chorão. E falei, Deus, está muito difícil, Senhor. O Senhor sabe que está difícil, mas eu sei que o Senhor pode tudo, e o Senhor pode abrir, como o Senhor pode fechar. Então, Senhor, eu vou para as tuas mãos a minha necessidade. E coloquei e esqueci. Eu aprendi a colocar as coisas na mão do Senhor e descansar, amém? A gente tem que parar de ser crente que ora, mas murmurador. Sabe que tem crente que ora bastante, mas ele é murmurador? Ao mesmo tempo que ele fala que acredita, ele não acredita em nada. Né? Então você tem que orar e acreditar, entregar e descansar. Eu sou testemunha, prova do que eu falo. Porque muitas das vezes eu errei também. E depois fui me queixar, fui reclamar. E Deus até usou o pastor Roberto, um dos meus testemunhos, né? E ele falou assim, Preta, você não confia, não? Você não crê que Deus está lá cuidando? Os olhos dele estão lá? Ele cuida? Você não crê? Você não confia na sua oração? Ah, eu confio, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que descer o cajado. Né? O cajado não é do nosso jeito, não é do jeito de Deus, né? Porque a gente muitas vezes quer fazer com a força do nosso braço. Mas aí chegou um dia que eu tomei a atitude e falei assim, Deus, ele está certo, eu vou colocar nas tuas mãos. Mas sempre de quando a Eva não queria se ressuscitar, ela queria aparecer na minha vida. Aí eu, fica aí. Está amarrada em nome de Jesus, né? E a ajuda do Senhor eu trancava a boca, porque eu lembrava da oração que eu fiz no quarto. Não só eu ouvi o conselho do meu esposo, mas eu orei no quarto. Falei, Deus, me humilhei e pedi perdão a Deus. Falei, Deus, misericórdia, Senhor, me perdoa, eu prego, eu falo da tua palavra, falo do teu amor, eu prego sobre fé. E de repente, nas minhas fraquezas, Deus me entende. Eu sabia que Ele me entendia. Mas Ele entende, mas Ele não quer que você permaneça.
duvidando, né? E daí eu falei, Deus, a partir de hoje eu vou colocar nas tuas mãos. Hoje eu posso pegar e falar para você, coloca na mão de Deus. Você não colocou. Parece que colocou, mas você não colocou nada. Está aí, ó. Querendo resolver, enfim. Coloquei na mão do Senhor, como eu disse. Aí, ainda mais lá pro ano, do sangue que ferve, né? Já quer pegar pelo pescoço, já quer resolver. E eu não amarrava a Eva, em nome do Senhor. E para a glória de Deus, irmãos, Deus é tão maravilhoso que quando você entrega nas mãos do Senhor, Deus não demora a resolver. Sabia? Eu aprendi isso. Deus não demora. Quando você não descansa, o tempo não passa. Parece que aquilo não chega. Sabe por quê? Porque você não descansa. Salmo 37 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fala. Estou certo ou eu troquei de salmo agora? Acho que é o Salmo 37, né? Confia nele, ele tudo fará. Espera, pois, no Senhor. Abre aí, Rô. Eu creio que deve ser o 37, 3, 2 e 3. Enfim. Amém. Quando você coloca, ele manda você colocar e descansar. Bom é pregar, bom é falar. Viver não é tão fácil, eu entendo, amém? Mas é naquela hora que a sua carne quer se levantar, é que você tem que falar, carne, fica aí, sossega. Aí o Nono, né, meu neto, fala para Renata, sossega. E ele fala. Então, você tem que sossegar, colocar de verdade. Enfim, e quando você descansa, você não viu que o tempo passou e você fala, nossa Deus, não demorou. Glória a Deus. Porque Deus, Ele quer que você confie nele, que você descansa, que você creia, porque Ele tudo pode. Agora, se você pede algo, coloca na mão dele, finge que colocou. Aí você fala assim, ai Deus, você vai entender que você não colocou? Quando você fala assim, ai Deus, mas aquela irmã, ela recebe logo as bênçãos e eu não. Ai Deus, sabe, abre essa boca larga e começa a falar o que não deve te falar. Essa boca grande que você tem é para você glorificar a Deus, amém? É para você exaltar o nome do Senhor. Não é para você escancarar. Essa que você escancara, que dá lugar à tua carne, não louva a Deus, não glorifica a Deus. Faz com que o inimigo, ele tenha força para te enfraquecer mais e você desacreditar e não ver o que Deus quer fazer na tua vida. Mas quando você coloca verdadeiramente, pode confiar, porque Deus é fiel, amém? Não precisa você correr atrás da bênção. A bênção, ela vai até você. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então, eu tenho tido essa experiência com Deus. E foi uma das coisas que eu coloquei na mão do Senhor. E esqueci, de repente, Deus começou a mover, né? Porque eu falo que Deus, Ele conhece. Ele sabe de tudo. Eu tenho pregado que Deus é Deus Senhor dos céus e da terra e do mar, de tudo que há. E em teu favor, Ele move céus e terra. Ele manda os anjos, move o coração dos homens, amém? Não é o homem que é bom, é Deus quem faz o homem, move o coração do homem. Amém, igreja? É Deus quem faz. E Deus, Ele está no céu, mas Ele contém os filhos dos homens na terra e conhece as obras de cada um. E dos filhos dele que clamam a Ele de dia e de noite, você acha que Ele não vai ouvir? Então, vai chegar a hora que Ele vai movimentar os anjos e vai falar assim, desce lá. Eu não sei se é o Gabriel, se é o Miguel, eu não quero nem saber qual é, mas eu só sei que o anjo enviado por Deus, ele vem para resolver. Aleluia! Glória a Deus! Né? E Deus, Ele chegou nesse dia, eu lembro que o Rodrigo falou, mãe, olha, eu conheci uma dentista no Instagram, né, filho? E olha, vai lá, mãe. Eu falei, mas Rodrigo, mãe, vai lá, tá bom, vou lá. E glória a Deus, fomos, né? E deu tudo certo para a glória de Deus. Estou resumindo, tá bom? Deu tudo certo para a glória de Deus. E a gente faz com confiança no Senhor, amém, igreja? Amém. Eu só vou indo. Deus está mandando, eu estou indo. Ó Deus, eu estou indo. Vai na frente. Porque na Cassiane diz, ele canta, né? Ele abre o caminho, assim é.
Ele vai na frente abrindo o caminho, né? E para a glória de Deus foi feito. E quando eu fui fazer, eu falei para a dentista assim, é uma serva, irmão, depois eu descobri que todo mundo é de Deus. Tudo crente. Família real, aleluia. Né? E aí eu falei para a doutora, eu já fiz várias cirurgias, eu já fiz 3 cesáreas, eu não tenho medo de cirurgia, eu vou com confiança no Senhor, porque a minha vida pertence a Ele. Eu não procuro médico, mas se é necessário, eu procuro, mas não tenho medo. Falei para ela. Enfim, falei, mas tem uma coisa que eu tenho um sentimento, é de perda de dente. Eu vivi muito tempo indo em dentista, mas infelizmente eu perdi. E eu falei para ela, cada vez que eu tiro um dente, eu fico mal, falei para ela. E agora sabendo que eu vou tirar o resto que eu tenho, ela falou, mas não é para ficar mais bela, mais bonita. Eu sei, doutora, mas para mim é uma perda, para mim. Aí, enfim, conversamos, fizemos o combinado, tudo. Aí marquei o dia da cirurgia, eu voltei com ela. Quando chegou na hora da cirurgia, que ela falou, agora senta aí. Eu falei, doutora, peraí, eu vou lembrar a senhora. Eu falei para ela assim, lembra que eu te falei? Tá difícil para mim. Não é medo. Falei para ela. Mas eu tenho esse sentimento. Mas na hora que eu estava indo no carro, uma irmãzinha, uma vizinha minha mandou uma figurinha para mim e veio uma palavra, eu só não lembro onde está, pastor Roberto, foi lá em Êxodo, não sei se é Êxodo 19, e veio aquele salmo, ele veio que nem uma flecha no meu coração. Mas veio, sabe quando bate? Eu li a Bíblia de manhã, fiz a minha devocional, a minha oração, mas essa palavra quando veio, ela veio que nem flecha, assim. Sabe quando ela cresce e você entendeu o recado de Deus? E daí Deus falou naquele versículo, não tenhas medo. Eu sou contigo. Eu te ajudo. Eu te seguro pela tua mão direita. Eu te seguro pela tua mão direita. Ele sabia. Naquele momento que Deus falou comigo, eu estava tão tranquila. Mas quando chegou lá, no momento que eu fui sentar, me veio aquele sentimento. Aí eu lembrei, aí eu falei com a doutora, mas vamos lá, doutora, vamos resolver isso daí, tem que ser assim, vamos resolver. Enfim, ela começou fazendo o trabalho, me deu as anestesia, foi muito dolorida a anestesia, foi horrível, né? Aí, mas é o mal, como se diz? É um mal necessário, né? Anestesia, não é? Naquele momento para mim foi mal porque foi difícil. Enfim, ela começou tirando meus dentes. E na hora que ela vi que ela estava terminando assim, eu senti, porque você sente os trancos, né? Você não sente a dor, mas você sente o trabalhar, né? Aí veio aquele sentimento, na hora que veio aquele sentimento, irmãos, o meu peito aqui pegou fogo, assim, sabe? Pegou fogo. Aí Deus falou, não falei que eu sou contigo, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu não disse que eu sou contigo, que eu te ajudo, que eu seguro pela tua mão direita. E aquilo aqui, eu senti a glória de Deus. Ele me envolveu tão forte no meu peito, e eu estava com a boca cheia de sangue. Não dava para falar com a médica, ela só via a minha boca, ela não via meu rosto, ela não via nada. Né? Aí eu senti aquela glória tão forte de Deus, aquele algo tão forte de Deus, que eu chorava. E eu chorava, parecia que meu peito queria explodir. E eu não podia nem falar nada, né? Não podia nem dar glória a Deus, nem falar nada. Mas era muito quente, era muito forte aquela presença de Deus. E a médica, ela percebeu que eu estava chorando. Ela falou, o que está acontecendo? Aí ela ficava apavorada, porque ela avisa, né? Se sentir alguma coisa, você me dá um toque, levanta a mão. Se eu tivesse sentido alguma dor, alguma coisa, eu já tinha levantado a mão, né? Mas na hora, acho que ela se preocupou, né? Ela como cirurgiã. Aí eu falei, o que está acontecendo? Aí eu falei, e eu não dava para falar com ela. E eu só fazia assim, né? Só fazia assim. Ela falou, levanta a mão e a mão esquerda, né? E me avisa, né? Aí eu levantava. Aí eu fiz bem mais forte, né? Eu levantei o dedo mais alto, assim. Aí eu fiz. Aí ela, ai, Deus, né? Deus, se eu pudesse falar Deus. Aleluia. Foi muito forte, irmão, foi muito forte. Eu passei a cirurgia toda chorando. Da glória de Deus que invadiu aquele lugar.
que eu senti a presença de Deus tão forte, tão forte. É algo glorioso. E Deus ali, ele se fez presente naquela hora, naquele momento, e terminou o trabalho, foi acho que quase 2h30, né, pastor Roberto? Foi quase 2h30 a cirurgia. E eu saí dali, fiquei um tempinho ali, que ela falou, aguarde um pouquinho, né, fica sentado um pouquinho. Enfim, na hora que eu saí, ela falou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, doutora, tudo bem. Doutora, eu tô chorando. Aliás, nem dá para falar, né? Ela falou assim, depois que você ficar bem, que você poder falar, você me conta tudo. Ela é dirigente de louvor na igreja dela, alguma coisa assim, né, Rê? E ela falou, você me conta tudo. Eu falei, tá bom, doutora, conta. Enfim, saí, o pastor estava lá, a Renata, ela ficou me assustada de ver, né? Porque você sabe, tá boca inchada. Enfim, ali Deus agiu poderosamente e continua agindo, porque eu estou bem, glória a Deus. Né? Até no outro dia, eu fui um dia depois, né? E aí, quando chegou lá, eu não podia ficar falando, né? Porque eu estava com os pinos, né? É isso aí. Aí ela tinha uma outra dentista, e aí a dentista começou a contar a vida dela pra gente, né? No tempo, porque ela ia fazer a segunda parte, né? E aí ela começou a contar a história dela. Enfim, a gente estava ali evangelizando aquela dentista, falando do amor de Deus, né? Que Deus tinha para com ela. E foi maravilhoso, igreja, porque a gente vai e aproveita o momento, a oportunidade que Deus está dando, e fala do amor de Deus àqueles que precisam. Irmãos, às vezes a gente pensa que só aquele que é humilde, pobrezinho, que não estudou, que sofre. Todo lugar, todas as classes. Amém? Todas as classes de pessoas têm sofrimento. Porque o inimigo, ele age em todas as áreas. Como eu estava falando para a Kelly, essa dentista era o segundo casamento que ela teve e foi mal no segundo também. E ela contou toda a história dela para mim, para o pastor Roberto, para a Renata. E a Renata, mãe, mas nem aqui você consegue ficar aqui. Eu falei, não dá. Oh, mas tá tudo bem, não sangrou, tá tudo certo. Falei para ela, tá tudo certo, enfim. Deus sempre no controle, cuidando de tudo, né, irmãos? Deus, ele cuida de tudo, aleluia. Deus, ele é fiel. Quando ele fala que ele é fiel, que ele está conosco em todo o tempo, ele está. Agora, o que ele quer de mim, o que ele quer de você, é que você seja fiel a ele também. Amém? Que você não despreze, que você não abandone, que você não deixe, mas que você fique no propósito a qual você foi chamado. Amém? Só isso que ele quer. Porque te escolheu para entregar às tuas mãos boas coisas, aleluia. Os planos de Deus são maiores e melhores para você, aleluia. Muitas vezes você tomou rumo na sua vida que não era aquilo que Deus tinha para você. Você tomou num momento precipitado, você tomou num momento sem uma direção de Deus, e agora Deus entrou para endireitar, para fazer tudo novo. E você tem que se posicionar para querer o novo de Deus. Aleluia. Você crê que Deus tem coisas boas, coisas novas para você? Então é necessário você se posicionar. Esquece o que passou. O que passou, passou. Agora é hora de buscar o novo, de querer o novo. Mas não queira errar de novo. Sem Deus você vai errar de novo. É hora de acerto. É hora de querer o bem de Deus. Agora ele prometeu na sua palavra. E como eu disse, para com a tua boca larga. Ah, minha mãe sofreu, meu pai sofreu, agora eu estou sofrendo também. Está tudo se repetindo. Está tudo se repetindo. Mas Deus pode fazer tudo novo. Você quer o novo de Deus? Fique na posição. Glória a Deus. Eu nunca perdi nada porque nunca desejei abandonar Cristo. Eu tomei a atitude de servir a Cristo, só tinha 23 anos. Como eu disse sempre, Roberto só tinha 3 anos e meio, Rodrigo 6 meses e meio. Não dá para esquecer, né?
que é uma decisão tão importante na sua vida, que é melhor do que a do teu nascimento. E eu tomei essa decisão, mas eu conheci o Evangelho desde pequenininha. Meus pais nunca nos obrigou. Eu falo nos porque eram 11 filhos, né? Um pouquinho, né? Então, ele só ensinou o caminho. Aleluia. Meu pai parou no caminho, a minha mãe permaneceu. Glória a Deus que a minha mãe permaneceu. Nas suas fraquezas, ela permaneceu. Mas o meu pai foi na dor que ele teve que voltar para Jesus. Deus fez a obra e levou. Mas Deus não quer que a gente sofra. Deus quer que a gente viva, amém? As provas que somente você tem que ter. Pastor, o crente passa... Tem, Jesus falou que a tua prova é com medida. Aquele do desobediente, do ímpio, eu não vou dizer que o crente ele é ímpio, aquele que está afastado é ímpio, não. Eu falo que ele é desobediente. E tem um ímpio que não quer saber de Deus de jeito nenhum. A Bíblia fala que ele sofre muitas dores, muitas, sabe o que é muitas, igreja? Porque ele no caminho errado, ele vive no pecado, e no pecado, ele vai acrescentando mal sobre mal, mal sobre mal, mal sobre mal. E tudo que você planta, você vai colher. Não tem como plantar vento, como é que é? Plantar limão e colher laranja. Isso, plantar limão e colher laranja. Ou então plantar laranja e colher limão, né? Não tem como. Cada coisa, né? É da sua forma. E a gente, e como eu disse, a gente é provado com medidas, né? Porque Deus conhece a nossa estrutura. É que nem a mãe que conhece o filho. Aquela conhece o filho dela, conhece a filha. Né? A gente conhece. Cada um deles a gente conhece. E se a gente, como mãe, a gente consegue conhecer, imagina Deus, né? Não escapa nada dele. Então é bom ficar com ele. Glória a Deus. Aleluia. Deus está falando com você? Então dá um glória a Deus bem alto aí. Aleluia. E fala obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Que me ajuda. Que me disciplina. Para que eu viva bem. É para isso que é disciplina. Vamos lá, o pastor Roberto, nós está no livro de 1 Coríntios, e ele escolheu o tema, está lá em 1 Coríntios 1. Irmãos, eu esqueci meu caderno, não adianta, Jesus. Às vezes eu esqueço, aí não tem jeito. Eu escrevi um monte de versículo, um monte de coisa lá, aí vou pegar agora na bolsa, cadê o caderno? Então vamos lá, amém? Que Deus vai falar melhor ainda, amém, igreja? Aleluia. Quem tem que falar é Deus e do jeito dele. É 1 Coríntios 1, versículo 10. Aqui nos relata Paulo corrigindo a igreja. Amém? Ele estava disciplinando a igreja. Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos. Eu gosto do apóstolo. Estou lendo esse livro de novo. Eu gosto muito dele. Ele era um homem verdadeiro, um verdadeiro homem de Deus, um homem sincero, um homem que ele foi a ponto de dizer assim, olha, como que ele disse, Jesus fugiu agora, ele disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A gente procura referências na terra, não procura? E Paulo, naquela época, ele era uma das referências. Por isso que ele falou, rogo para os irmãos, em nome do nosso Senhor. É isso, Rô? Ele pediu... Aí está 1 Coríntios 1:10, né? Mas o que eu estou dizendo, não precisa procurar, não. Ele disse, sabe, porque ele pediu para que os irmãos o imitassem, porque ele verdadeiramente seguia o exemplo de Cristo. Aleluia. Sabe? Ele se tornou referência para outras pessoas. Aleluia. E nós temos que ser igual. Amém? Nós não podemos ser diferente. Então, no versículo de 1 Coríntios 11:1. Não, é 10:1. Ah, você achou, né, o versículo? Tá vendo lá, irmãos? Depois vocês meditem em casa. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, assim
Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu ia falar assim, porque na minha Bíblia fala dessa forma, né? Então, ele disse isso e nós vamos procurar viver conforme ele disse. Eu quero ler alguns versículos. Pode abrir a sua Bíblia, o seu celular aí, ó, e acompanhe. Então, ele estava falando com a igreja de Corinto. Eu estava fazendo um estudo da igreja de Corinto, fala que Corinto era um lugar onde tinha um porto, como vamos dizer assim, hoje tem um aeroporto, né, que passa muitas pessoas de muitos países diferentes, de muitas cidades, e aquele lugar também era um porto que passava muitas pessoas de muitos lugares e ia visitar aquele lugar. E por que muita gente ia naquele lugar? Porque ali tinha assim, uma deusa. E essa deusa, se eu me lembro bem, era uma deusa, chamava deusa Afrodite. Era a deusa do sexo. Então, hoje nós temos aí, né? Algumas aí, né? Então, ali todo mundo ia passar por lá e ali as moças, muitas moças, não vou generalizar, né? Porque em todo lugar tem, né? Aqueles seguem o que querem e tem os que não seguem. Mas muitas mulheres ali, para fazer oferenda àquela deusa, ela se prostituía com os homens ali, mas era como oferenda, era cultuando aquela deusa. Então era um lugar muito movimentado. E o que estava acontecendo ali? A igreja de Corinto estava se contaminando com aquelas coisas. E teve uma irmã que chegou em Paulo e falou, Paulo, passa a X9, né? X9 é aquela que entrega, é isso? Ela chegou em Paulo e falou, Paulo, está acontecendo isso lá na igreja. Ela fez errado? Não. Ela foi corretíssima. É zelo, é cuidado. Amém? Não é com a igreja local, é com as pessoas mesmo. Que a igreja sou eu e é você. E ela disse para ele, aí Paulo, o que Paulo fez? Ele foi, né, querer ter com os irmãos. Então vamos lá. Versículo Coríntios 1:10 diz: rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Lendo na minha tradução diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Quer dizer, lá não estava vendo mais unidade. Cada um estava falando uma coisa. E justamente ele estava falando com os dirigentes de igreja. E se os dirigentes estavam nessas discordâncias, os membros também, o que acontece? Vira uma bagunça. Não é assim? Continuando a ler. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Aí ele dizia: está Cristo dividido? Foi ele, Paulo, crucificado por vós? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizado em nome de Paulo? Então vemos ali que a visão dele já não estava sendo mais a mesma. Cada um estava seguindo a sua maneira, a sua visão. Na verdade, saíram fora da palavra e agora estavam vivendo aquilo que eles achavam que eram. O achômetro. Eu acho que é assim, a Bíblia diz assim, e que estava cada um fazendo como queria. Por isso que ele foi ali disciplinar, exortar, para que eles voltassem e deixassem de continuar errando naquilo que estavam cometendo. Hoje está diferente, irmãos? A heresia tem estado na igreja ou não tem? Hoje a gente vê irmãos se levantando contra irmãos. Liderança se levantando contra a liderança. Outros pregando aquilo que querem pregar, para ter as igrejas cheias. Então, quando você não disciplina, é que nem o pai e a mãe. Quando ela não disciplina o filho, o que vai acontecer?
Ele vai errar, ele vai se perder, ele vai se estourar. Então, o pai e a mãe, eles são sacerdotes em casa. Eles ensinam os filhos. Na igreja, é o líder, quando Deus colocou o pastor. Tem igreja que ainda fala sacerdote, né? Então, ele está ali para disciplinar, para ensinar os filhos de Deus, amém? Não os filhos do pastor, é os filhos de Deus, amém? E a Bíblia diz que nós somos resistentes muitas das vezes. A gente não quer ouvir o conselho. A gente não quer aceitar a disciplina. Porque a gente é achômetro. Eu acho que é assim. O pastor não falou nada. O pastor falou segunda palavra. Quando o pastor fala segunda palavra, o seu dever é obedecer. Porque é Deus falando com você. A palavra não é do pastor. A palavra é de Deus. Amém? Então nós temos que acatar e obedecer. Deus, ele vai continuar na mesma posição. Ele é bondoso. E a palavra diz que ele é juiz e justiça também, amém? Ele vai corrigir os rebeldes também. Ele vai descer o cajado, né? Então é melhor você obedecer. É melhor. Por que Deus nos disciplina? Por que Deus nos corrige? Para que a gente não venha, irmão, sofrer. Amém? É para isso. Quando a gente corrige um filho, não é assim? Naquela acabou de falar, eu não falei, filho. Filho, eu te falei, né? Não é assim? Aí o filho só vai ficar quando a mãe fala, eu te falei. Ele vai falar, ei mãe, começou. Assim, porque a gente é resistente. Então, a gente tem que admitir, errei e deixar de continuar errando. Para que possa ter seus dias bem na terra, amém? Então, Paulo, ele fazia isso, ele corrigia, ele estava corrigindo a igreja. Paulo, ele não falava nada de si mesmo. O que ele pregava era a palavra de Deus. E que aqueles líderes que continuaram pregando a palavra de Deus, seguindo o exemplo dele. E ele estava fazendo tudo ao contrário. E o pecado, irmãos, cresceu tanto na igreja. Diz que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Mas também tinha o maior tipo de pecado, era dentro daquela igreja. Eu não sei qual é o maior tipo de pecado para você. Para mim é aquele que vai levar você à condenação, né? A prostituição, a fornicação, a idolatria, né? Está lá na igreja, mas só está o corpo, mas a adoração não tem. A obediência não tem. E hoje é diferente, as igrejas estão lotadas. Você vai no lugar que fala, ô glória, você até fica feliz, né? Mas o Senhor conhece a cada um. Como Deus conhece a cada um de nós aqui. Ela é pequena, mas Deus está te filmando. Amém? Ele está te vendo. O que o homem não vê, Deus está vendo. E Ele nos chama a disciplina. Ele nos chama a correção. Para que nós venhamos, sabe, melhorar os nossos caminhos. Melhorar os nossos caminhos. E ele continua. Esse sacrifício dividido, foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Porque Paulo, ele não foi chamado para tomar conta de igreja. Ele abria as igrejas e ia, amém? Então ele fala, eu batizei alguns, mas eu não fui chamado para isso. Para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanes, além desse, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo se não faça vão. Olha, ele não usava da sua própria sabedoria falando de si mesmo. Ele usava e ele pregava o evangelho puro e verdadeiro. Amém, igreja? Não precisava de... Paulo, ele não colocava artifício para atrair pessoas. Hoje a gente vê a igreja procurando todos os meios de artifício, não é assim? Tem baile dentro de igreja agora, não tem baile? Tem forrozão, tem de tudo agora. Tem a rosinha para você levar, para você, a rosa da sorte. Tem um monte de coisa, um monte de heresias dentro de igrejas. Mas só o evangelho basta, amém? Para aqueles que creem, é poder de Deus para os que se salvam, amém, igreja? Então, Paulo, ele simplesmente pegava o evangelho e acabou. Não tinha esse negócio de ficar criando formas, meios, para você ficar.
Quem é de Cristo fica, amém, igreja? Porque a palavra de Deus diz que aqueles que usam de escândalo, aqueles que vivem pecando da igreja, eles não permanecem. Não é que Deus tira, ele mesmo sai. Porque ninguém pode enganar. Alguém pode enganar Deus? Você se engana, mas enganar Deus não. Você tenta, você mascara, achando que está tudo bem. Mas Deus vê que não está tudo bem. Chega uma hora que você não vai conseguir mais mentir. A mentira ela não perdura, não é assim? Chega uma hora ela vai aparecer. A verdade é sempre verdade, mas a mentira, uma hora ela vai aparecer. É o que a gente está vendo no mundão aí, não é? Está vendo aí no mundão as coisas aparecendo? Os escândalos. E a palavra ainda diz isso, irmãos. Que tem os escândalos, mas não é por mim e por você, em nome de Jesus, amém? Mas por aquele que é desobediente virão. Mas quando vem o escândalo é para revelar aqueles que são sinceros na igreja. Amém? Porque tem os verdadeiros. E a Bíblia diz que existe o joio e o trigo, não é? Eu quero crer que aqui não tem joio. Amém, igreja? Aqui só tem trigo, em nome de Jesus. O trigo, ele parece, né? Ele é igual. Mas ele não é igual. O trigo e o joio não é igual. Joio é joio, o trigo é trigo. Mas os dois crescem junto, a palavra de Deus diz. Eles crescem junto. Mas quem vai fazer a separação, quem é? É Jesus. Não é nem o pastor colocar a mão, olha só. O pastor não vai falar, ó, sai daqui. Embora que na época de Paulo, mandava tirar o inimigo do meio mesmo. Porque estava trazendo problema grande. Né? Acho que para chegar nesse ponto, era para tirar mesmo, porque era o inimigo mesmo, declarado. Mas na igreja, o pastor, ele não vai jamais mandar um membro sair fora da igreja. Ele está ali. Se ele é o joio, ele vai permanecer ali, amém? Mas o trigo, aleluia, ele vai aparecer, ele vai crescer, ele vai frutificar, amém, igreja? Ele é diferente nas suas atitudes, naquilo que faz, ele é diferente. Todo mundo vê que ele é trigo também. E todo mundo está vendo também quem é o joio. Mas o joio, ele parece tanto com o trigo que ele pode até enganar. Viu? O homem. Mas não engana a Deus. Amém, igreja? Não engana a Deus. Então, Paulo, ele estava ali corrigindo a igreja. Chamando a igreja a consciência de abandonar o pecado, de abandonar o erro. Porque muitos estavam fazendo igual aquele povo da deusa lá. Estavam fazendo igual. Hoje não acontece nas igrejas a mesma coisa, a prostituição, a fornicação. Não acontece. Está aí coisas horrendas, irmãos, acontecendo. E ainda está impor na liderança da igreja que tem que ser daquele jeito. Tem que ser assim, se não for assim, não dá. Irmãos, eu quero dizer para você que quem traz o que é de Deus, permanece. Amém? Permanece, fica firme. Aleluia. Muitos se afastaram por algum motivo. Por tristeza, por deixar de lutar. Mas Deus, a palavra de Deus fala que muitos caíram, mas poderoso é Deus para levantar, amém? O justo cairá 7 vezes Deus o levantará, aleluia, porque Ele conhece. Não cabe a nós julgar ninguém, amém, igreja? Mas cabe a mim, a nós, exortar uns aos outros e com amor, amém? Trazer. E Paulo, ele tinha amor de trazer os irmãos para perto de Deus. A consciência do que estavam fazendo, do erro. E que eles voltassem ao primeiro amor. Que eles voltassem a viver a palavra de Deus. Sabe? Irmãos, me fez lembrar um salmo agora, Salmo 119. Que fala, como purificará o mancebo? Como se purificará o mancebo? Quem achar primeiro me ajuda, Rê. Salmo 119. Eu já estou terminando, tá bom? Salmo 119, versículo 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Amém?
Então a palavra de Deus não pode faltar na sua vida. É que não arroz e feijão, a comida de todo dia. Amém? É o Salmo 1. Quem lembra do Salmo 1? Quem pode aí falar para mim? O Salmo 1, o que diz lá? Quem pode ler também, sem problema. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Continua. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, A qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha lá, quem é o ímpio? Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. O Rê, volta, acho que é o 4. Você tem uma diferença aí do ímpio e do pecador? Olha lá. Acho que é o... Pois fala do ímpio e do pecador. Acho que é o penúltimo versículo. Olha lá, ó. Presta atenção nesse versículo. Fala do ímpio e do pecador. Ímpio é ímpio. E quem é o pecador? Pelo que os ímpios não subsistirão. Os ímpios, já disse, é aqueles que não temem a Deus e nem querem saber de querer Deus. E quem são os pecadores? É aqueles que conheceram, que não permanecem nem se arrependem. Continua pecando. Todos nós somos pecadores, mas a gente todos os dias permanece querendo a misericórdia de Deus. Mas tem aqueles que não se arrependem. Então diz, nem os pecadores na congregação dos justos. Viu aí? Por que muitos não permanecem? Porque quer permanecer no erro. Amém? Não dá para servir a dois senhores. Amém? Não dá para servir a dois senhores. Nós temos que estar ou de um lado ou do outro. Ou você é da esquerda ou você é da direita. Amém? Então, você tem que ser de Deus. Amém, igreja? Servir a Ele para valer. Para que você não venha se perder no caminho. Malaquias 3:8. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Então, não dá para se esconder. Amém, igreja? Não dá para se esconder. Então, voltando para o Salmo. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. É que nem a gente se arruma, né? Principalmente mulher, né? Que gosta do espelho, né? Quem aqui não tem um espelho em casa? Me diz aí. Levanta a mão quem não tem. Olha, todo mundo tem. Então você se arruma, vai lá, olha no espelho, assim. E sai bonitão, né, Maisana? Mas daqui a pouco você vai olhar de novo lá, você vai começar a arrumar o cabelo. Você vê que alguma coisa saiu do lugar, não é assim? A palavra, ela é espelho para o crente. A Bíblia Sagrada, ela é espelho para nós. É olhando ela que você se examina, amém? É olhando para ela. Então, como eu disse, tem que ser todos os dias, amém? Vai trabalhar? Levanta 10 minutos antes. Vai lá, ora, lê lá. Pega o versículo, não dá para ler mais? Lê aquele, vai remoendo, que nem alugado, amém? Ele não enche, né? O estômago depois fica remoendo. Fica remoendo e falando, Espírito Santo, me dá entender. Tem uns versículos que você já entende assim, né? Opa, peguei. Já entendi, Senhor. Mas tem uns que você fica ali, não fica? Aí você está remoendo e falando, Espírito Santo, me dá entendimento. Espírito Santo, me dá clareza. Espírito Santo, Ele te dá. Amém? Aí diz assim, ó, de todo o meu coração te busquei. De todo o que, igreja? Olha isso. É de todo o coração. Não é relaxadamente. Não é de qualquer jeito. Sabe? Não é fazendo por fazer. É buscando de todo o coração.
De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra na onde? Às vezes vocês escondem tanta coisa no coração, joga fora aquilo que não presta. Ô irmão, aquilo só atrapalha você, a revolta. Sabe, tem gente que fica remoendo coisa. O coração dele virou um museu de coisa velha. Sabe, fica remoendo, guarda tanta coisa do passado. Sabe o que acontece? Te faz pesado. Você fica pesado. Seja leve, amém? Fala alma. Fala com você mesmo, alma. Davi, ele falou com a própria alma. Qual o versículo? Quem vai lembrar agora o salmo? Alma, alma, por que te inquietas? É isso? Por que te perturbas? Ele fala com a sua alma. Você tem que falar com você. Alma, por que te perturbas? Por que te perturbas dentro de mim? Alma, eu vencerei. Eu louvarei ao meu Senhor. Amém? Então tem coisa que vem para você, irmão, para trazer perturbação. E você tem que falar para a tua alma, falar com ela. Você tem uma alma, amém? A alma, não. Sabe? Você tem que ficar livre daquilo que te faz mal. Vomita tudo. Vomita, põe para fora, vai lá no seu quarto. Às vezes tem coisa que não dá para você orar aqui na igreja, né? Tem coisa que não dá para você falar algo. Mas lá no seu quarto dá, amém? Vomita tudo, porque você está pesado. Você está pesada. Sabe o que é isso, irmão? É fardo. E Jesus fala para que o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Mas o pecado é pesado. E não te deixa caminhar. Não te deixa caminhar, amém? Deus quer que você seja leve, sabe? O crente, ele é leve, ele tem paz. Amém? Ele desfruta de paz. O futuro para ele já está garantido. Amém? Ele já sabe qual vai ser o futuro dele. Porque Deus prometeu ele um bom futuro. Aleluia! Glória a Deus. Deus prometeu um bom futuro. Aleluia! Então você já se delicia. Você já vive o seu futuro com alegria e não com medo. Tá difícil as coisas do mundo, não tá? Mas com Jesus você já vê o seu futuro brilhante. Amém? Assim diz a palavra. Então, temer o quê? A quem temerei? Se Deus ele está comigo. Salmo 27, eu creio que é isso. A quem temerei? O Senhor está comigo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E o versículo ainda, eu parei no... Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Irmão, se a palavra de Deus estiver no teu coração, você não vai pecar, amém? Você não vai pecar. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Cada dia, como eu disse, pedindo para Deus ensinar. Amém? Para Deus se esclarecer. Com os meus lábios, declarei todos os juízos da tua boca. Da tua boca sai coisas boas, amém? Porque o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o teu coração? É das coisas de Deus? Se é das coisas de Deus, tem salmo, tem hino, tem louvor, amém? Tem testemunho, aleluia. Tem testemunho, não tem? Tem. Os meus... Folgo, versículo 14, folgo mais com os caminhos dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Tem gente que está, olha, correndo atrás das riquezas. Olha aí. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Olha aí. Não é a riqueza que traz alegria, mas é as coisas de Deus, aquilo que você recebeu dele. Amém, igreja? É os testemunhos. É aquilo que Deus te deu, aleluia. A palavra de Deus está dentro do teu coração. 15. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Volta lá no Salmo 1, né? Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Aleluia.
Ainda Salmo 119, versículo 2 diz: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Aleluia. Versículo 25 do Salmo 119 é da Lete, está aqui, né? O nome. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. Aleluia. É você ter prazer, irmãos. O inimigo quer roubar o teu prazer, a tua alegria, o teu prazer de estar em Deus, amém? Ele quer roubar. Porque quando você está longe de Deus, você vai ter muita tristeza e não vai ter coisas lindas de Deus para contar, senão tristezas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Quando, igreja? Quando eu abrir o meu coração. Abre o teu coração para Deus. Amém? Abre o teu coração para Deus. Deixa Ele te encher das alegrias do Senhor. Deixa Ele te encher. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Ô irmão, às vezes a gente é tão mesquinho, né? Tá querendo coisas grandes, buscando em coisas que não vai te dar nada. Às vezes você fica exigindo o amor de alguém. Não é assim? Você fica mendigando. Ai, porque tem que me amar. Ah, porque tem que me querer. Você tem um pai que te quer, que tá de tudo. Perdão, que atrapalha um pouquinho. O Pai Celestial, Ele te dá de tudo. E você está trocando Ele, mendigando o amor de alguém que não pode te dar. Não pode, não tem. Muitas vezes não tem nem para Ele. Está faltando para Ele e vai te dar. Se Ele não tem. Então, busca do Pai Celestial, porque Ele tem para te dar. Ele quer derramar. Ele quer que você viva, sabe, irmãos? Feliz, alegre, saltitante. É viver a palavra que Ele diz, abundância de alegria. Oh, aleluia. Deus não dá pouquinha alegria, Ele dá abundância de alegria. É nesse mundão terrível que nós vivemos. Você pode ser feliz, viver da abundância da alegria de Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Tem momentos de tristeza, mas maior é as alegrias que Deus nos dá. Tem os aborrecimentos, mas é passageiro, passa. Às vezes o Beto, algumas coisinhas que acontecem, fala, Beto, por que? Você não vai fazer nada? Tudo passa. Tudo passa. Tem coisa agora que tem que ser resolvida, né? Principalmente de casal. Tem que ter o diálogo, não é verdade? Tem que ter a conversa. Tem que ter, né? O Lídio, que é que está aí, né, se preparando, né? Conversa, diálogo é a melhor coisa. E não é tão fácil para o ser humano ter diálogo. Sabia, irmãos? Não é tão fácil, né, Kelly? A Kelly sabe. Não é tão fácil. Caori também sabe, né? Então tem hora que você só tem que ouvir e ficar quieto. Não é verdade? Só ouvir e ficar quieto. E buscar no Pai, que Ele tem bons conselhos, amém? Ele te orienta, Ele te dá sabedoria, Ele te dá discernimento, amém? Ele te dá visão de águia para você ver grande, amém? Ele quer te dar, mas vai depender de você querer ter, amém? Você pode ter, mas você tem que querer ter o que Deus tem para você, amém, igreja? Vamos ficar de pé? Olha, falei bastante, tá vendo? Achei que não ia muito longe, não. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus e agradecer.